O Amazonas Record dá sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal nas eleições deste ano. E hoje o nosso convidado é o candidato Coronel Menezes, do PL. Alfredo Alexandre de Menezes Júnior é manauara e coronel da reserva do Exército Brasileiro, onde atuou por 30 anos. Como gestor, teve passagem pela iniciativa privada e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Menezes é mestre em operações militares e doutor em ciências militares. Também tem formação superior em administração, logística e planejamento. Serviu na ONU e na Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos, também na África, Peru e Equador. Candidato, muito obrigada pela presença. Muito boa noite, Natália. Boa noite a todos, toda a audiência aqui do Amazonas Record. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Candidato, hoje, em função de um pequeno atraso, nós não teremos os 15 minutos de entrevista previstos, mas a entrevista acontecerá até o final do jornal e o tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre esse alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que vem fazendo decretos que colocam em risco a competitividade da Zona Franca de Manaus, autarquia que foi gerenciada pelo senhor. Se eleito senador pelo Amazonas, pretende defender o modelo atual da Zona Franca e todos os empregos que são gerados pelo Polo Industrial de Manaus? Excelente pergunta. Quero aproveitar para deixar bem claro para todos os seus ouvintes e todo o povo do estado do Amazonas. Hoje, a nossa bandeira principal é exatamente essa, a defesa do modelo. Às vezes, algumas pessoas falam, mas o Menezes é amigo do presidente. Eu falo assim, graças a Deus que eu sou amigo dele, não sou amigo do outro, né? Mas nos falta legitimidade, representatividade. Então, quando você tem isso, é por dever, claro, até de lealdade, de você defender os interesses. E é exatamente isso que vai acontecer. Somos amigos, eu tenho amizade com o presidente, mas, porém, temos pontos divergentes. E se você, claro, eleito pelo povo do meu estado, eu tenho que defender exatamente esse modelo, que, no nosso entendimento, ainda vai perdurar aí pelo menos uns 10, 15 anos. Porém, nós temos que esclarecer à população do nosso estado que este, sim, é o momento de começarmos a trabalhar novos vetores e matrizes econômicas do estado e dizer a todos que os candidatos a governo e a senado hoje falam disso, mas a primeira pessoa a falar fui eu, quando superintendente da SUFRAMA, quando assumi em 2019. A gente já conseguia ver que, lamentavelmente, nos últimos 40 anos, nada foi feito nessa direção. E o único modelo existente hoje de economia do Estado é o modelo que foi criado pelos militares em 1967, está com 55 anos hoje. Candidato, o senhor tem experiência em gestão, mas nunca foi eleito para um cargo político. E a gente sabe da importância das articulações políticas. O senhor se vê preparado para representar o Amazonas no plenário? Olha, é simples, pelo próprio currículo que você leu, isso tudo me dá bagagem para isso. Eu vejo muitos políticos falando, políticos profissionais que não têm formação acadêmica, não têm realização profissional, são políticos de carteira assinada, mas lhes faltam muito a parte administrativa. Nós somos exatamente antítese a esse modelo que está aí, né? Nós temos a formação acadêmica, nós temos os resultados e exatamente isso que nos dá a condição hoje de passarmos a última passada que nós tivemos como superintendente da SUFRAMA, que nos deu um conhecimento na parte política e econômica da nossa região. Eu passei 30 anos no Exército, então tive a oportunidade de conhecer muito bem a região, escrevi sobre ela, sou daqui, sou amazonense, escrevi sobre o Amazonas, sobre a Amazônia no meu mestrado, no meu doutorado, e agora, depois de ter passado por uma instituição financeira e ter o conhecimento e a vivência na SUFRAMA, eu tenho todos os pré-requisitos para, se essa for a vontade do povo do estado do Amazonas, poder representá-los lá no Congresso Nacional. Candidato, o senhor falou sobre Amazônia. A preservação da Amazônia deve ser prioridade para o senhor. Como se chegar a um equilíbrio de desenvolvimento sustentável, crescimento do Amazonas? Esse é o grande desafio. Então, nós defendemos que exatamente o desenvolvimento sustentável, mas se mantendo a floresta de pé. Isso faz parte das nossas propostas. Temos falado isso nos últimos 18 meses. Nós não podemos mais pisar num solo rico e sermos pobres. Então, se existem entraves que tem na legislação, seja ambiental, seja mineral, e esse entrave foi colocado
dentro de um processo legislativo. Ele pode ser revisto, ele pode ser melhorado, ele pode ser ampliado e tudo isso em benefício exatamente do povo do nosso estado. Por quê? Eu tenho um conceito, sabe, Natália? Eu vivi uma boa parte do meu tempo, como foi falado, fora do Brasil, representando o meu país, sou grato ao Exército Brasileiro por essas oportunidades. E lá a gente descobre que para um país ser forte, os estados têm que ser fortes. Da mesma maneira, para que um estado possa ser forte, o seu interior tem que ser forte. E hoje, as riquezas do nosso estado, elas estão no interior. Nós temos o gás, nós temos aí a silvinita, nós temos potássio, nós temos vários minerais que precisamos explorar e trazer esses benefícios para o povo do estado do Amazonas. E é isso que nós faremos lá no Senado Federal. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente lembra da BR-319, dos entraves ao redor dessa novela, que já se estende há tanto tempo, dessa que deveria ser a nossa ligação com o restante do país. O senhor pretende trabalhar para agilizar as obras de revitalização da rodovia? Essa é uma das bandeiras principais que nós temos da defesa do nosso polo industrial de Manaus, da Zona Franca. Como eu falei, fui superintendente. Depois nós temos aí a parte de construção de novos vetores e matriz econômica para atração de investimento para o estado do Amazonas. E a BR-319, ela é essencial. Nós temos que lembrar ao povo do estado que agora, que ela já está num processo avançado de sair, todos aqueles políticos que nos últimos 40 anos nada contribuíram para que ela fosse realizada e estivesse em perfeitas condições de uso, querem ser o pai da criança. Então, eu gostei muito, né, no último debate que teve, que uma candidata falou o seguinte, ó, esses políticos que criaram esses problemas para o Estado hoje estão querendo trazer a solução. Então eu quero dizer para você, eu sou oficial de engenharia do Exército Brasileiro, oficial de engenharia é aquele que cuida da infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, exatamente isso. E nós, a engenharia do Exército Brasileiro, construiu 90% das estradas na Amazônia. Então essa expertise nós temos, nós vamos defender isso. Foi liberada a licença prévia 672 no dia 28 agora de julho passado, eu estava em Brasília, no Ministério da Infraestrutura, um passo grande, estava travado por 15 anos pelo IBAMA e agora é o último passo para que ela possa ser concluída. Essa licença tem um prazo de validade de 5 anos, então nós esperamos que nesse espaço de tempo, essa BR, se Deus quiser, estará concluída. E eu quero dizer para você que está me escutando o seguinte, eu estive numa reunião com o presidente da República e o governador do estado. Então, a última etapa para isso é simplesmente o processo administrativo e os recursos. E o governador foi muito claro, se faltar recurso da parte do governo federal ou investimento privado, o estado assim o fará e complementará. Então nós estamos tranquilos que tudo vai correr dentro de um processo legal e nos próximos 5 anos a nossa esperança é ver essa BR concluída e eu estarei no Congresso Nacional trabalhando e envidando todos os esforços para que tenha a máxima celeridade possível nesse contexto. Pelo que o senhor está falando, inclusive citando o interior do estado, o senhor pretende trabalhar, caso seja eleito no Senado, alinhado ao Poder Executivo? Claro, eu quero dizer para todos que você não consegue, o estado do Amazonas é um estado continental, ele é um estado de dimensões continentais, cabe aqui dentro 12 países da Europa, as nossas distâncias, elas realmente são grandes. Então o que acontece? Para você desenvolver um estado como esse, que nós temos 62 municípios, e aí municípios que dependem e muito do fundo de participação dos municípios, dependem muito do governo federal. Se nós não tivermos, Natália, essa representatividade lá no Congresso Nacional, principalmente no Senado, nós não vamos conseguir avançar. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, respeitando o trabalho dos senadores, das pessoas que nos antecederam, eu sempre digo o seguinte, se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Então, o resultado das pessoas que nos antecederam já deram a sua contribuição e agora, o que a gente precisa? Ter, sim, um candidato, uma pessoa, um senador, em primeiro lugar, amazonense. A gente precisa de um amazonense que conheça a nossa terra, que conheça realmente as nossas especificidades, que seja nascido aqui, como eu, na cidade de Manaus, e conheça muito bem o interior. E, se tivermos um representante alinhado com o governo federal, que tenha entrada, que possa ter essas discussões estratégicas levadas de uma maneira serena, transparente e independente, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito no desenvolvimento do Estado. E isso, lamentavelmente, não acontece hoje com
com a representação que nós temos no Senado Federal. Falando de reforma tributária, candidato, certamente será pauta no que vem no plenário do Senado. Como se chegar a um meio termo, inclusive com proposta de imposto único, que atenda União e Estados? Pois é, esse é um grande desafio e nós vivemos numa federação e o trabalho do senador é exatamente esse, né? Está inserido nesse pacto federativo. Nós temos que entender que as reformas de base econômica, elas foram feitas agora no governo do presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, ele teve um papel primordial e fundamental nisso. Então, o que nós temos que nos preocupar é com a federação de uma maneira geral. Claro, vamos brigar para representar o nosso estado, porque o Amazonas, ele tem as suas especificidades, ele tem o seu diferencial logístico. Então, sobre isso, nós temos também exatamente o nosso pensar, o nosso conhecimento, e nós vamos lutar com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso relacionamento para defender os interesses do nosso povo e atrair negócios para a nossa gente. Candidato, falando de forma mais abrangente, se for eleito, que setor do nosso estado vai ser prioridade para o senhor, até em relação à destinação de verbas? Eu vou deixar muito claro, infraestrutura, não temos como abrir mão disso daí, turismo, que é o potencial do estado do Amazonas, manejo florestal, regularização fundiária, que é o setor primário. E por aí, eu acho que essas são as bases para que o Amazonas precisa para sermos o estado do futuro. O senador, ele tem esse papel também de fiscalizador. O senhor vai ser um fiscalizador aguerrido no Senado? Com certeza, e você tocou num aspecto muito interessante. Olha, um senador da República ou um governador, no meu caso, Senado Federal, ou mesmo um candidato proporcional como deputado federal, ele precisa, Natália, além de ter uma forte formação acadêmica, uma experiência, uma maturidade, mas ele precisa ter saúde, ele precisa ter vitalidade para poder andar, viajar o interior do estado todo. Eu já acabei de falar, o nosso estado é um estado de dimensões continentais. Então, se você não tem vitalidade, o que você faz? Você fica chamando os atores políticos do interior para virem à capital e fazer negociatas. O que nós precisamos, sim, é de representantes que tenham o preparo e a vitalidade, a saúde necessária para ir na ponta da linha para ver que a nossa internet, ou seja, a tecnologia muito carente no interior, ela precisa ser melhorada e muito, como a infraestrutura também. Porque com uma boa internet, você tem aí avanços na parte de educação, com o ensino à distância, você tem avanços na área da medicina, como a telemedicina, e muito pode ser feito e otimizado nesse sentido. Candidato, falando de segurança pública, a gente sabe que é um setor tão importante, tão carente aqui no nosso estado. Lá do Senado, o que o senhor pretende fazer pelo Amazonas? Olha, eu fico muito à vontade, é um tema extremamente importante, relevante. O nosso estado, Natália, eu quando trabalhei aqui no Comando Militar da Amazônia, na área de planejamento, nós temos que lembrar que o nosso estado faz tríplice fronteira com países que são produtores e consumidores de droga. Eu vejo que um passo que nós temos que dar de maneira significativa é exatamente unirmos o governo federal, o municipal e o estadual, mas com pessoas que possam sentar à mesa e trabalhar de uma maneira sinérgica, mas que conheçam efetivamente o tema. Nós conhecemos esse tema, trabalhamos muito tempo na parte de planejamento de operações na Amazônia e reconhecemos que, se nós não tivermos ações integradas com o Estado e também com o município, mas com ações voltadas na área, principalmente de inteligência e tecnologia, nós vamos ficar à margem e vamos deixar esse desafio o outro lado ganhar. Então nós temos sim o preparo suficiente para trabalhar e vamos trabalhar nessa área. Por quê? Porque conhecemos o Estado, sabemos como fazer, o que precisamos sim é colocar propostas que possam fazer esse trabalho de maneira sinérgica, principalmente no campo da inteligência e da tecnologia. Nós já falamos da Zona Franca de Manaus, mas o que mais pode ser feito para o nosso Estado com relação à geração de emprego e renda, candidato? Olha, você vê, por exemplo, quando eu era o superintendente, uma das preocupações que eu tive, Natália, era ampliar as empresas que pudessem vir para o Polo Industrial de Manaus.
nós temos ainda muitas vantagens comparativas e competitivas aqui no estado do Amazonas. A parte disso, o que acontece? Não adianta termos somente um polo industrial se não tivermos outros polos do lado. Então nós precisamos ter, sim, aqui um polo petroquímico. E nós temos essa vocação. Nós estamos aí com a empresa Eneva, nós temos aí as riquezas como a silvinita e o potássio. Poderemos criar aqui um polo de fertilizantes. Agora eu quero dizer o seguinte, que isso nós já sabemos há muito tempo. O que nós precisamos? Pessoas que tenham o preparo e a vitalidade para realizar. Candidato, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a você. Feliz Dia dos Pais a todos. Que Deus nos abençoe. Olha, amanhã, na sequência das entrevistas com os candidatos ao Senado, nós vamos receber aqui no estúdio o candidato Omar Aziz, do PSD. O Amazonas Record está terminando. Para você, uma ótima noite e até amanhã.